Bastonário, a Ordem dos Engenheiros é sem dúvida uma das ordens mais prestigiosas em Portugal. Há uns anos foi feito um estudo de notoriedade e a Ordem dos Engenheiros aparecia no topo da notoriedade a par dos médicos. Os engenheiros têm também uma enorme notoriedade na sociedade, no entanto, não são conhecidos e muitas das vezes a sua intervenção dos engenheiros passa despercebida. Se perguntarmos aos portugueses o nome de arquitetos, sabem claramente indicar alguns. Se perguntarmos a alguns engenheiros, não sabem. O que é que se passa? Ora bem, essa é uma realidade ingrata para nós engenheiros. De facto, nós, por exemplo, estamos aqui no areal de Esposende, na foz do Rio Cávado. Temos aqui um paredão de salvaguarda de batimento do mar em engenharia e as pessoas olham para isto como um muro de lazer e não como uma obra de engenharia. Se perguntarem a maior parte das pessoas quando isto é feito, por quem é feito, provavelmente até dizem que é por arquitetos e não por engenheiros. E se calhar nós temos de fazer também um pouco de meia-culpa. Mas a verdade é que o papel do engenheiro tem duas dimensões ou duas valências que não ajudam à sua notoriedade. Por um lado, a engenharia na nossa sociedade atualmente é um commodity, ou seja, está implícita, não está explícita e por isso não é visível. E, não sendo visível, passa despercebida, as pessoas usufruem, né? Mas não é tangível. Por exemplo, um médico é, obviamente, porque trata de uma vida de forma individualizada. A arquitetura é, do ponto de vista da criatividade, tem exposição externa. A engenharia não. A engenharia está lá toda metida em muitas dimensões da nossa vida cotidiana, mas depois, se evidenciar isso como engenharia, já não é tão evidente. Por um lado. Por outro lado, o trabalho dos engenheiros, contrariamente a alguns trabalhos de dimensão mais individual, esfuma-se muitas vezes numa dimensão de equipa, é coletivo, e daí até alguma não atratividade para cursos de engenharia dos miúdos de secundária numa sociedade cada vez mais individual, é diferente de individualista, mais projetada para o indivíduo do que para o coletivo, e sob esse ponto de vista a engenharia tem uma dupla perda. O nosso papel da Ordem dos Engenheiros, que é prestigiada, porque depois, no fundo, também, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista do subconsciente, a sociedade sabe claramente reconhecer a grande virtude do engenheiro. Não é do engenheiro A ou do engenheiro B, é do engenheiro no seu todo. E isto, para nós, do ponto de vista daquilo que é a projeção individual, de querer cativar, criar atratividade, de diferenciar o engenheiro do ponto de vista individual, é mais difícil. Portanto, nós temos que criar aqui metodologias que permitam também essa exposição social individual do engenheiro. Estamos a trabalhar nisso. Vamos criar este ano pela primeira vez, e vai ser no dia 5 de setembro, Prémios Nacionais de Engenharia. Não é um prémio para um engenheiro só, é realmente individual, mas é para vários tipos de engenheiros, o engenheiro na sociedade, o engenheiro do empresário, o engenheiro jovem, o engenheiro de carreira, a mulher engenheira. Vamos criar esses prémios todos numa gala que vamos fazer aberta a todos os membros da Ordem dos Engenheiros. Não é de candidatura espontânea, há uma outra situação que pode ser, mas é de reconhecimento da sociedade. É mais uma forma de tentarmos chegar à individualização daquilo que é a projeção do engenheiro, mas a própria criação da Ordem dos Engenheiros TV, que visa a aproximação aos membros, visa também a aproximação à sociedade. É um canal aberto a toda a sociedade e nós, dentro da Ordem dos Engenheiros TV, em Portugal também vamos ter muitas metodologias de projeção da Ordem dos Engenheiros. Este ano queremos também mostrar a mulher na sociedade, não como mulher individual, mas naquilo que é o equilíbrio de género e as valências que cada uma das duas dimensões tem. E também, naturalmente, criar atratividades, mostrar aos mais novos o que é engenharia, seja de forma interativa, seja de forma social, seja de forma direta. Nós queremos fazer isso. Este é que é o tal caminho de longo curso, ou seja, enquanto para umas profissões, algumas até na moda, muitas vezes parece uma corrida de 100 metros e já lá estão do ponto de vista individual, no nosso caso é muito mais uma maratona. E, portanto, dá mais trabalho, é mais resiliente, mas os engenheiros também têm a sua dimensão qualitativa individual e, portanto, nessa maratona também certamente lá chegaremos aos poucos. Muito bem. Falou ainda há pouco, tem vindo a alertar, tem vindo a falar para a necessidade urgente de captar mais talentos para a engenharia e não só de captar, mas reter.
Como é que a Ordem, como é que a sociedade, porque isto não pode ser um trabalho só da Ordem, como é que a sociedade, o Governo, o conjunto da sociedade civil pode reter talentos em Portugal que tão necessários são para o nosso desenvolvimento e até para a soberania do próprio país? Ora bem, essa é o nosso trabalho mais difícil. Primeiro, não depende só da Ordem dos Engenheiros, tem que ser um trabalho conjunto entre a sociedade, entre a cidadania e entre a dimensão política, mas pelo menos do ponto de vista diagnóstico sabemos quais são os nossos problemas. São três. Primeiro, há cada vez menos jovens a optarem por cursos de engenharia tradicional que ainda fazem muita falta a Portugal e à Europa Ocidental e ao Ocidente em geral. Porquê? Porque não são sexys, porque não é sexy para as obras, porque não é atrativo? Talvez tenha também a ver com isso, mas não é exclusivamente só sobre isso. Há muitas outras vertentes de conhecimento novas, como as novas tecnologias, as informáticas, os digitais, as sustentabilidades, o ambiente, que têm uma atratividade social muitíssimo mais interessante e os jovens acabam por ir para essas engenharias que também fazem falta, mas deixam descalças as engenharias tradicionais que ainda fazem muita falta e que também têm que se modernizar e querer virem para a era digital e provavelmente por isso é que também são pouco atrativas. Essa é uma das dimensões do problema. A outra é a questão das oportunidades e o crescimento em termos de conhecimento da sociedade portuguesa. Portugal, sem deixar de ser um país interessante, médio europeu e com forte capacidade e até com grande projeção internacional para a sua dimensão, é um país relativamente pequeno no contexto mundial, embora geograficamente muitíssimo bem localizado do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, mas do ponto de vista daquilo que é a atratividade laboral, o centro da Europa, num mundo globalizado, é muito mais forte e, portanto, tem tendência, num mundo global e com a boa formação da engenharia portuguesa, a ter mais capacidade de atração dos jovens portugueses que falam línguas, inclusive o inglês, portanto, manter esses jovens recém-formados, qualificados em Portugal, face às oportunidades internacionais, que prejudica Portugal, a curto, médio e longo prazo, porque essas pessoas que no futuro até podem ser políticos, autarcas, grandes engenheiros ou grandes profissionais qualificados no seu país, ao saírem de Portugal, vão projetar-se a eles próprios noutros países, mas também vão projetar outros países naquilo que é o seu bom desempenho profissional. E, portanto, nós aqui temos politicamente e socialmente que fazer alguma coisa muito rapidamente, até porque Portugal está demograficamente a perder mais do que outros países congêneres e, portanto, a duplicidade de não conseguirmos reter talento qualificado e diminuindo também a nossa demografia, cria um problema social a Portugal extremamente grave a médio prazo. Para terem uma ideia, Sofia, nós em 2050, pelas projeções mais recentes, teremos mais população não ativa envelhecida do que população ativa. Já somos o quarto país mais envelhecido do mundo. Teremos cerca de 15 mil pessoas com mais de 100 anos. É excelente do ponto de vista da esperança de vida e daquilo que é o desenvolvimento social de um país, mas temos que cobrir isso com gente nova para sustentar essa gente mais envelhecida, que também merece essa atenção e esse carinho, e se não fizermos nada, não a temos. E depois, ao não conseguirmos reter esse talento, deixarmos que ele vá para a diáspora, e até é grave neste caso porque politicamente já devia haver uma ação muitíssimo mais proativa do Estado português sobre essa matéria, porque repara numa coisa, e reparem também os telespectadores, nós, em Portugal, temos uma dimensão política sobre um assunto de falta de retenção de talento qualificado, que praticamente todo sai de Portugal por busca de outros países, pública ou privadamente, de europeus, essencialmente, mas não só, às nossas escolas públicas, e existe uma permissividade dessa procura internacional nas nossas escolas públicas, pelo nosso Estado público, num interesse que é público. E, portanto, aqui está um sério problema para Portugal, que deve ser pensado e ponderado de forma muito responsável e muito urgente para que isto seja estancado, porque não podem, a bem da sua autonomia, as escolas públicas prejudicarem o interesse público português. Temos que pensar nisto a sério. E isto já não é a Ordem dos Engenheiros a fazer, a Ordem dos Engenheiros tem essa noção,
proibiu feiras de emprego internacionais desde que eu entrei para bastonar da Ordem dos Engenheiros. É ao contrário, somos nós que vamos fazer ao Brasil, somos nós que vamos fazer a Angola, somos nós que vamos fazer outros países e outras geografias, captando talento para Portugal, porque apesar de nós termos muito boa qualidade de engenharia em Portugal, faltam-nos engenheiros atualmente para os desígnios do país em quantidade, não em qualidade. E, portanto, para complementar equipas, temos que importar engenheiros, essa mão de obra qualificada, mas também queremos importá-la para que combata o déficit demográfico português, fiquem cá, cresçam como portugueses, criem gerações, exemplo daquilo que fez o Luxemburgo com os portugueses nos anos 70 do século passado, para posteriormente nós consolidarmos alguma estanqueidade demográfica que neste momento não estamos a conseguir fazer. Portanto, este papel da Ordem dos Engenheiros na diplomacia económica a substituir-se ao Estado português está a ser feito na engenharia, mas cabe mais aqui toda a dimensão política portuguesa, é um assunto que carece de intervenção urgente de Portugal. Estávamos a falar exatamente sobre a dificuldade de reter engenheiros, de captar talentos para a engenharia. A Ordem dos Engenheiros organizou recentemente o primeiro encontro dos engenheiros municipais. Todos os autarcas que ali estiveram presentes foram unânimes em denotar a dificuldade que têm em captar e em reter os seus engenheiros. Tem que haver uma revisão da carreira pública. Como é que as autarquias, que são tão importantes para o desenvolvimento e para a coesão territorial, podem captar e reter os seus engenheiros? Eu acho que Portugal, naquilo que é a sua idiosincrasia de empregabilidade e naquilo que é a dicotomia pública ou privada, está invertido. Eu, quando terminei o meu curso, há 30 anos, deparava-me com a dimensão interessante de um engenheiro que entrasse para uma Câmara Municipal ter emprego para a vida toda e estar muitíssimo mais seguro e ganhar melhor a prazo do que no privado. Ao longo dos tempos, isso foi-se infletindo e atualmente a inflexão é de tal maneira invertida, ou seja, passa o pleonasmo, que começa a haver uma fortíssima atratividade, já há alguns anos uma fortíssima atratividade do privado face ao público e tem existido, principalmente nas engenharias, uma debandada enormíssima das autarquias para o privado. Eu tenho sido abordado por alguns presidentes de Câmara que têm uma dificuldade enormíssima de conseguir engenheiros, ou seja, têm dinheiro, têm orçamento, têm ideias, têm vontades, têm programas, mas não têm quem faça. Não têm engenheiros nas autarquias, porque não conseguem recrutar. Mesmo que seja subcontratado, não conseguem ter uma aculturação e uma continuidade nos seus municípios que lhes interessa do ponto de vista técnico e geográfico. Isto tem muito a ver com aquilo que neste momento já foi aqui abordado há pouco. Falta de engenheiros em quantidade e depois, quando há falta de engenheiros, os engenheiros abordados para melhores condições, obviamente que optam por melhores condições. Muitos vão para fora de Portugal e outros vão do público cá dentro para o privado cá dentro lá para fora. É ingrato, porque Portugal precisa desse tipo de engenharia e nós decidimos há alguns anos que queremos fazer isso, decidimos fazer o primeiro encontro de engenheiros municipais e da carreira pública para constatar essas preocupações de quem vive no terreno, essa problemática, sejam diretores municipais, sejam engenheiros municipais, sejam decisores municipais, sejam autarcas, sejam inclusivamente presidentes da Câmara. E nas nossas conclusões emanamos uma série de recomendações ao Governo, entre as quais uma delas, e talvez a principal, do ponto de vista da competitividade e atratividade financeira, e não tem a ver com sindicalismos, longe disso, nem sequer é a nossa prática, não é o nosso papel da Ordem dos Engenheiros, mas vem também de Portugal e dos interesses dos municípios, e não só, e também de outras dimensões da carreira pública, em vez de inventarem empresas públicas municipais para conseguirem cativar melhor como se fossem empresas privadas competitivamente do ponto de vista salarial, até porque muitas das questões são intrínsecas às câmaras e aos municípios. Uma das questões que nós propusemos ao Governo
é que reponha a carreira pública do engenheiro. Ela existiu até há cerca de 10 anos atrás. Existiu um governo que entendeu criar tudo de uma forma indiferenciada numa carreira técnica e não é a mesma coisa. Nós termos um geólogo ou termos um engenheiro civil são profissões diferentes, umas mais bem pagas que outras, é a circunstância da procura, são as necessidades, mas neste caso particular, se uma das grandes necessidades e premissas é a reposição da carreira pública de engenheiro, é exemplo daquilo que foi feito para os informáticos e nós já este ano, aliás, na próxima reunião do Conselho Diretivo Nacional, vamos propor um grupo de trabalho para além de haver essa constatação que já nos parece que é suficiente, porque neste caso depois esse tipo de propostas que nós fazemos ao Governo e publicamente ficam muitas vezes esquecidas nos esteios dos gabinetes ministeriais, vamos criar para o Governo, para os grupos parlamentares e para a própria Assembleia da República uma proposta legislativa, a exemplo daquilo que foi feito para os informáticos, para a carreira pública técnica exclusiva de engenheiros. Acho que é um contributo, mais um, que estamos a dar a Portugal, sendo que, neste caso particular, não de dentro para fora de Portugal, mas de dentro para dentro, em necessidades que também são necessárias naquilo que é o interiorismo de Portugal. E depois vamos lá ver uma coisa, provavelmente, se calhar há câmaras, não direi do interior, mas mais pequenas, que nem sequer conseguem ter um engenheiro. E isto, neste momento, penaliza largamente o desenvolvimento de Portugal e a própria coesão territorial. Já agora, também sobre essa matéria e dentro daquilo que são as nossas preocupações e dentro daquilo que é o papel da engenharia, nós este ano temos o ano Ordem dos Engenheiros para a Igualdade de Género, mas para o ano 2025 queremos ter o ano Ordem dos Engenheiros para a coesão territorial, para discutirmos todos estes assuntos de forma integrada e centrarmos o ano nestas problemáticas. Estamos na dúvida se vai ser sobre inteligência artificial, mas provavelmente remetemos a inteligência artificial ou desenvolvimento de conhecimento da engenharia para 2026, porque a coesão territorial é um assunto muito importante para Portugal e que não está suficientemente agarrado do ponto de vista da engenharia e do ponto de vista do interesse público que Portugal necessita. Muito bem, que vai estar na ordem do dia, até porque a questão da regionalização voltou para a ordem do dia política, não é? Sim. Muito bem, vamos então continuar esta entrevista voltando um bocadinho atrás, ainda há pouco abordou a questão das rotas do bastonário e vamos continuar a falar neste projeto. Este projeto tem contactado e tem levado a contactar com muitas empresas, com muitos engenheiros. Qual tem sido a sua sensibilidade? O que é que estas empresas que estão no terreno, o que é que estes engenheiros lhe têm dito ao longo destes 2 anos? Ora bem, estas ideias chamadas os roteiros de engenharia, rotas de bastonário, como lhe queremos chamar, no fundo, presença da Ordem dos Engenheiros dentro daquilo que é o âmago da sociedade portuguesa, seja dentro de dimensões públicas ou privadas, quer levar a engenharia e aquilo que se bem faz a muitas intervenções públicas e privadas portuguesas. Nós não vemos só empresas, Sofia, nós vemos as escolas secundárias mostrar o que é engenharia, nós vemos universidades fazer o dia da Ordem dos Engenheiros na Universidade ou no Politécnico, nós vemos a câmaras municipais quando vamos a esses locais, nós contactamos e fazemos debates com membros quando vamos a essas rotas e também vamos a empresas públicas ou privadas. Aliás, a próxima empresa que vemos é no Porto, é o Metro do Porto, é uma empresa pública. Também vamos à Motengil, que é a maior construtora portuguesa. Vamos à Siemens, a Lisboa também em fevereiro. O Metro de Lisboa também está previsto? O Metro de Lisboa também está previsto. Há uma série, nós vamos fazer 4 grandes rotas este ano de 2024, 4,5 se considerarmos que queremos ir a São Jorge por causa da sismologia portuguesa e insular. Mas naquilo que queremos e no importante é mostrar e evidenciar com estas rotas do bastonário aos membros, e podem haver inscrições limitadas, obviamente, mas queremos ir com membros para que eles também interajam, e não são membros eleitos, são membros que se inscreverão
a custo zero, naturalmente, para que nos acompanhem, tem que ser por inscrições limitadas, é a única compreensão que eu peço. Não podemos fazer excursões a empresas, é difícil, mas queremos ser recebidos sempre pela administração, sempre pelo Presidente da Câmara, sempre pelo Reitor, sempre pelo Presidente Politécnico. É assim que queremos fazer as coisas, portanto tem que ser muito bem preparado, com bastante antecedência, para que depois, com a Ordem dos Engenheiros TVA acompanhar, nós consigamos, por um lado, mostrar o que é a Ordem dos Engenheiros, principalmente nas universidades, e aos futuros engenheiros, mas também mostrar à sociedade e aos engenheiros aquilo que é a engenharia e aquilo que se bem faz em Portugal. Por exemplo, o que é que o Metro do Porto tem feito, que linhas é que tem, onde é que atua, qual é a intervenção da engenharia, quantas pessoas tem, qual é a dinâmica, porque é que só se faz no Porto, ou porque é que se faz melhor no Porto do que se calhar noutras cidades. Se calhar tem pessoas, se calhar tem engenheiros a pensar, se calhar não. Atenção, não estou aqui a tentar beneficiar ou prejudicar ninguém. A única coisa que eu quero dizer é que queremos mostrar aquilo que se faz em Portugal. E as rotas do bastonário servem precisamente para isso. Mais uma vez, para motivar o interesse para a engenharia e mostrar aquilo que é a engenharia portuguesa no mundo. Muito bem. Cá em Portugal tem sido feito isso, mas também a nível internacional tem sido uma aposta muito forte da Ordem dos Engenheiros naquilo que são as suas relações profissionais internacionais, mantendo relações privilegiadas com as principais associações de engenharia, não só a nível europeu, mas a nível de todos os restantes continentes. Considera que o nosso país devia seguir este exemplo de diplomacia económica? A Ordem dos Engenheiros tem-se substituído ao Governo? Sente de alguma maneira que não tem sido apoiado ou compreendido este esforço por parte da sociedade? Não, eu acho que da sociedade não direi, mas do Governo tem sido compreendido este esforço paulatinamente, até porque nas negociações, na revisão do Estatuto, uma das questões que estava em cima da mesa e que queriam retirar às ordens era o reconhecimento em reciprocidade de profissionais internacionais. E aí eu, como bastonário, que não sou de dar murros na mesa, dei o murro na mesa e disse: Sra. Ministra, há aqui algum desconhecimento, provavelmente não seu, mas dos outros ministérios, em que depois vamos precisar urgentemente de engenharia em Portugal e não temos como os reconhecer, porque essa gente vai ter que fazer convalidação de cursos em Portugal, vai pelo caminho das pedras e depois vamos ficar órfãos dessa necessidade. Fomos compreendidos, portanto, somos também atendidos muitas vezes. Neste caso particular, estatutariamente, a negociação correu bem e é bem de Portugal, porque nós necessitamos dessa gente. E, infelizmente, por um lado, lá pela questão demográfica, felizmente, por outro, também somos um país com alguma atratividade, apesar de tudo. Mas, essencialmente, aquilo que eu quero dizer é que, sim, nós, Ordem dos Engenheiros, substituímos-nos muitas vezes ao Estado naquilo que é a diplomacia económica portuguesa. Quando nós tivemos uma gravíssima dificuldade de emprego, nós fomos à procura de empregos para os engenheiros portugueses lá fora, além fronteiras, na década de 10, nomeadamente entre 2013 e 2015. E agora, quando nós precisamos de engenheiros, somos nós os primeiros e pioneiros em prol de Portugal, também fazermos essa diplomacia económica. Atenção que depois temos relações bilaterais com alguns países onde a engenharia portuguesa está presente e onde empresas privadas nos pedem ajuda para o reconhecimento recíproco de engenheiros. Por exemplo, a Mota-Engil tem obras na Colômbia de mais de 10 mil milhões de dólares, ou de euros, conforme lhe queiram chamar, porque a equivalência é quase parecida, e precisa da engenharia portuguesa lá reconhecida. Quem trabalha isso é a Ordem dos Engenheiros. No Brasil a mesma coisa, em Angola a mesma coisa. Nós temos vindo a alertar o Governo para essa necessidade. Se o Governo nos delegar essas competências, agradados com isso. E para além disso, temos e pertencemos às principais organizações de engenharia mundiais, precisamente porque queremos projetar Portugal no mundo. Uma das grandes organizações internacionais da qual fazemos parte e fomos durante muitos anos presidentes é o Conselho de Engenheiros de Língua Portuguesa e Castelhana, ou seja, a junção da língua portuguesa com a língua espanhola. São 33 países e territórios juntos, 8 de língua portuguesa, mais 25 de língua espanhola, porque a soma do português e do espanhol, que é uma língua latina muito parecida, em termos de oportunidade, como só é uma língua parecida, ultrapassa o inglês no mundo. E se pensarmos que a conjugação destas duas línguas, superando o inglês, são as duas em conjunto a mais falada do mundo, porque temos que retirar daqui o chinês ou o indiano, que são falados nos próprios países,
nós só temos que saber aproveitar estas oportunidades. E são estas oportunidades que muitas vezes ajudam a que a engenharia portuguesa se projete lá fora. E para além disso, muitas vezes quando não se consegue projetar sozinha, também em conjugação com gente desses países, conseguem fazer-se parcerias e, portanto, estamos sempre a ajudar diplomaticamente e económica e diplomaticamente a engenharia portuguesa, e é aquilo que nós pretendemos. Temos uma vantagem muito particular comparativamente a outros países, e aí tiro o chapéu àquilo que foi feito em Portugal na organização das profissões. Pese embora agora se queiram retirar algumas dimensões de intervenção na sociedade civil às ordens, o que de certa forma é errado, e até provavelmente a Ordem dos Engenheiros, como bom aluno disto tudo, paga o justo pelo pecador, porque nós não fazemos nem sindicalismo, nem política. Outras ordens eventualmente sim, não é nosso papel, mas como tem que ser todas tratadas por igual, nós infelizmente muitas vezes levamos por tabela, e sob esse ponto de vista estamos sujeitos a essa circunstância. Mas a verdade é que a organização das profissões qualificadas em Portugal através das ordens, com a outorga do título dado pelas ordens, no nosso caso, com as áreas todas de engenharia e com o reconhecimento do exercício profissional, faz com que nós, por exemplo, comparativamente à Espanha ou à Itália, sejamos mais fortes internacionalmente. A Espanha tem as engenharias divididas, quem outorga o título é o Estado, não é a associação profissional. Em Itália, apesar das engenharias estarem todas juntas, quem outorga o título é o Ministério da Justiça, e, portanto, a nossa penetração em diplomacia económica internacional comparativa é muito superior, e a nossa dimensão do ponto de vista gremial internacional também é forte, ao ponto de, por exemplo, Portugal ter presidido já praticamente todas as principais organizações internacionais de engenharia, sejam mundiais, sejam europeias, e sob esse ponto de vista penso que estamos a dar um grande contributo a Portugal baseado na engenharia.